Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 9, 35 a 10, versículo 23. Vou ler na linguagem de hoje mesmo. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves às pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazer a colheita. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André, Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, um cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e os outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto deem sem cobrar. Não levem guardados no cinto nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Nesta viagem não levem sacola, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Quando entrarem numa cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até irem embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nesta casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação de paz fique com elas. Mas se não os receberem bem, retirem a saudação. E se em alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, saiam daquele lugar, e na saída sacudam o pó das suas sandálias, como um sinal de protesto contra aquela gente. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena das cidades de Sodoma e de Gomorra do que daquela cidade. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal, e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados, e falarão a eles, aos não-judeus e aos não-judeus, sobre o Evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Muitos entregarão seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão seus filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Amém. A igreja pode se sentar. E eis o nosso título: a túnica da discórdia, o Evangelho restaura a humanidade. Que a graça de Deus nos acompanhe nessa mensagem e seja algo que nos acrescente na nossa prática cotidiana. No Evangelho de Mateus, que nós lemos agora,
9:35 até capítulo 10:23, nós temos um contexto íntimo, talvez difícil de acessar. Há ainda uma camada primeira que é o contexto histórico, revelado pela comunidade que recebe e organiza esse texto, que é a comunidade de Mateus. E esse contexto nos mostra uma Palestina ocupada, uma religião que explora e um povo aflito, com medo e sem esperança. Então nós temos aí duas linhas investigativas, por assim dizer. Uma de foro íntimo, que é difícil de acessar. É difícil da gente acessar porque é como hoje. A gente pode invadir a vida das pessoas para descobrir o que a gente quer. Mas há pistas. E o outro mostra uma situação geral, social, naquela Palestina, naquele tempo, cuja religião explora e cujo povo está aflito, com medo e sem esperança. Então, na primeira camada, que é essa camada do contexto histórico, Jesus percorre todos os campos e ali ele vai falando do Evangelho, enfatizando a chegada do reino dos céus, que não aparece tão claramente assim esse termo, reino dos céus, na leitura que nós fizemos, mas é o reino dos céus de Mateus. Isso faz com que as pessoas tomem consciência, que elas comecem a perceber aquela realidade que elas vivem. Quando a gente toma consciência de algo que nos oprime, a gente começa a entrar em crise. Em qualquer situação, tanto coletiva quanto no foro íntimo também. Então, o que abala a estrutura real. Quando Jesus fala do Evangelho e as pessoas começam a tomar consciência da realidade de opressão que elas viviam, isso abala as estruturas de Israel. Que é a estrutura macro, é um olhar de toda aquela sociedade. Então Jesus vai andando por toda Israel, pregando o Evangelho, e isso começa a mexer com as estruturas. Mas não abala só a estrutura social, não abala só a realidade visível das cidades e suas ruas, porque Jesus está passando e a notícia do Evangelho está se espalhando e as pessoas estão tomando consciência, isso mexe com aqueles lugares, mas abala também a realidade micro, abala o íntimo das famílias. O Evangelho abala o íntimo das famílias. Por isso que há divergências, por isso que há conflitos e por isso que há também violência. A gente vai perceber que o texto vai caminhando para uma coisa que a gente começa a ficar até meio apavorado. Irmãos contra irmãos, irmãos vão matar os pais. Então isso é de uma quase loucura pensar isso, Isso é aterrador, Deixa a gente aflito com uma situação dessa. Você vai pregar o Evangelho e lá na frente você vai ver gente se matando. Então, essas divergências, esses conflitos vão chegar no cume, no máximo disso, que é uma violência que pode ser fatal, letal. A violência, ela acontece tanto no contexto mais amplo, uma violência que impacta toda a sociedade, uma violência coletiva, como há também uma violência no nível interpessoal, das relações dentro das famílias, das amizades. E é aí que a gente vai ver Jesus falando das ameaças de morte entre os irmãos, entre os pais e filhos, o que ajuda a compreender diversos tópicos trabalhados por Jesus nessa película. Então a gente tem diversas referências no Antigo Testamento, nós lemos a história aí, um pedacinho de Esaú e Jacó, mas se você olhar para diversas outras semelhantes, até anterior, desde Abraão, você vai ver Ismael e Isaac, Os dois são entregues à morte. Um no deserto, expulso junto com a mãe Agar, e outro no altar de sacrifício. Então nós temos esses episódios que mostram como divergência entre irmãos, uma disputa por herança e outras coisas, levam à morte. Levam a brigas que levam à morte. No versículo 10 de Mateus 10,
Jesus dá instruções do que os discípulos não devem carregar consigo, o que não devem fazer e as atitudes e comportamentos que eles devem ter na missão. Então ele diz o que não devem fazer, mas diz também como devem se comportar. Chama muito a atenção que eles não devem levar 2 túnicas. Isso foi o que mais me chamou a atenção nesse texto, e aí o título começa a fazer sentido. Não levar 2 túnicas. E com as crianças e adolescentes, a mensagem proposta é também de quando você tem 2 celulares, o seu e você vai presentear alguém, os outros vão ficar chateados. Então essas relações de quando você começa a gerar conflitos. Então não devem levar 2 túnicas. Para mim foi o ponto que mais me chamou a atenção no Evangelho, e eu quis entender por que Jesus disse para não levar 2. Não é não levem túnicas, não levem uma túnica, não levem 2 túnicas. Quer dizer que eles podiam portar uma túnica, provavelmente aquelas que eles vestem, cada um com a sua própria túnica. E por que não podem portar 2 túnicas? Se voltarmos a uma historinha que segue a sequência da relação de Jacó com Esaú, a gente vai encontrar uma historinha de Jacó e seus filhos em Gênesis 37. Notaremos que José é o último filho, o mais amado e preferido de Jacó, que ali também já está batizado como Israel. Jacó corresponde já ao nome Israel. E a gente vai ver exatamente o que a atitude desse pai nessa família é presentear apenas José com uma túnica que não era qualquer túnica, era uma túnica talar. Lá no texto diz, túnica talar. Eu fui saber também o que é uma túnica talar. A túnica talar, a melhor forma de vocês entenderem, eu também achei, olhem para os magistrados nos tribunais, vestindo aquelas togas. Aquilo é uma túnica talar. Olha para o Papa, olha para os ministros, olha para os líderes religiosos. Aquilo é uma túnica talar. E ela vem até próximo da palma da mão e ela vai até os calcanhares. É uma túnica que é para sacerdotes, é uma túnica para juristas, é uma túnica para os grandes acadêmicos, é uma túnica de honra, é uma túnica de poder hierárquico, é uma túnica real. Então a túnica talar que é dada a José cria um grande problema entre ele e seus irmãos. Então isso gerou conflito que gera violência e vítimas, e até fatais. E aí então, como já citei, Ismael e Isaac, Esaú e Jacó, Caim e Abel. E muitos outros exemplos bíblicos que, se a gente for buscar, em que há algo em disputa, normalmente objetos de poder, como por exemplo a túnica, herança, despojos de guerra, tudo isso gera conflito e gera morte. Então essa túnica começou a fazer sentido para a gente nesse texto, para entender que raio de briga é essa entre irmãos, entre pais e filhos, que gera até morte, que Jesus está falando, está denunciando. Então essa preferência gera conflito. Privilegiar José gerou violência. Não se trata de se José era bom ou mau. O texto até vai colocar José como um sinal de esperança, aquela esperança que a gente encontra em Jesus Cristo. Normalmente temos essa interpretação e ela faz muito sentido. Mas trata-se da atitude dentro da família, no íntimo. O que nós vemos na família de Isaac, privilegiando Jacó. O que nós vemos na família de Jacó, privilegiando José, é o que Jesus está denunciando. Jesus denuncia essas preferências para garantir a continuidade de um poder familiar. Quando a gente gera privilégios dentro de um grupo, de uma coletividade, certamente haverá conflito. A nossa irmãzinha Sofia disse: se a gente dá um celular para um, os outros ficam tristes. Se na escola o professor escolhe um aluno de sua preferência, não porque é o melhor aluno, não porque é um aluno líder nato,
mas de sua preferência, deixando os outros também, deixe, isso é privilégio. Né? E se a gente faz isso na nossa família, a gente também gera conflito, e isso provavelmente a gente já viu dentro das nossas famílias. Em alguma situação, alguém foi privilegiado e a briga começou. Isso é verificável nas nossas próprias famílias, nas nossas comunidades, círculos de amizade, no trabalho, na sala de aula e na política. Olha para o Congresso e a gente vai ver o tanto de disputa por emendas, por dinheiro, por protagonismo. Né? Então, faz parte da estrutura social privilegiada. A idolatria da lei gerou rupturas na família de Jairo. No domingo passado nós falávamos sobre a questão da família de Jairo, mas a misericórdia restaurou a vida de sua filha adolescente. Então Jesus ele não faz uma pregação para que a gente fique assustado simplesmente com a situação do privilégio. Ele faz uma pregação também falando do antídoto, do que devemos fazer. Não é só não privilegiar, não é só não evitar as brigas, não é só isso. Tem um exercício de misericórdia que deve acontecer. A lei separou por 12 anos uma mulher de sua comunidade, mas a misericórdia pôs fim a essa violência. A lei excluiu da sociedade pessoas corrompidas por uma religião que idolatra o poder, as hierarquias do sacrifício. Então, pessoas foram corrompidas por outras, por pura hipocrisia dos idólatras da lei, mas a misericórdia preparou uma mesa de restauração para toda a humanidade. Hoje, na nossa aula de manhã, a gente falava que a diferença do reino de Deus para os outros reinos é que o reino de Deus acolhe a todos. O reino de Deus acolhe e restaura, inclusive quem faz o mal. Então, essa é a grande diferença dos modelos que nós temos, humanos, do modelo que Jesus vem trazer, que é o reino de humanidade. Do contexto íntimo ao contexto macro, do seio familiar ao cotidiano das cidades, Jesus chama novos trabalhadores para ir a campo, iniciando pelas relações interpessoais, mais íntimas, pelas vizinhanças e alcançando a sociedade. Jesus implode tudo, sem destruir ninguém, por causa da misericórdia. O método, a ruptura das relações violentas. Muita gente nega essa proposta. Então, famílias que estão sofrendo perseguição, seja por ações misóginas, seja por qualquer tipo de violência, se distanciam da fonte de violência e as pessoas falam: não, vocês devem estar unidos como família. Então, ninguém deve ficar próximo do seu violentador. Ninguém deve ficar próximo da fonte de violência. Jesus fala: fuja das cidades. Se te perseguirem, se tentarem te matar, fuja, é óbvio. É óbvio que a gente vai preservar a vida. É óbvio. Então, a nossa sociedade, infelizmente, quer manter o seu status hierárquico de privilégios e que as pessoas também continuem debaixo da violência. Então, nesses contextos, a gente vê que Jesus trabalha de dentro para fora, tratando tudo. Tratando a família, as relações mais íntimas, e tratando a cidade, tratando o Estado, tratando o mundo. Então, esse método da ruptura das relações violentas, ele funciona e ele é urgente. A ruptura das relações de mérito, hierárquicas, de patronato, dos privilégios, romper com todo o modelo de violência. Isso é um caminho de misericórdia. Por isso, Jesus conclui no versículo 23, do capítulo 10. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido uma cidade de Israel, até que venha o Filho do Homem. Quer dizer, enquanto a gente não percorrer por todos os lugares desse planeta onde há violência, para pregar um evangelho que fala sobre misericórdia, não estará plenamente presente a nossa humanidade. Enquanto a nossa humanidade não for restaurada, e é a nossa humanidade de cada um de nós, não é a humanidade do planeta, é a nossa humanidade, não for restaurada, fujam da violência, pois ela está presente.
Há pessoas que não aceitam o Evangelho. Há pessoas que não aceitam o Evangelho. E a nossa conclusão? Portanto, não faz sentido que os discípulos, ao levarem o Evangelho, levem consigo também as atitudes presentes em muitas passagens do Antigo Testamento, comportamentos que estão presentes também em nossas famílias hoje. Fujam do tratamento diferenciado, o tratamento que coloca uns acima dos outros, o privilégio que gera hierarquia e que funciona para a manutenção de sistemas piramidais, cujas relações sociais são construídas em torno de domínio, de opressão, de submissão. Mas devemos fugir disso. Então, irmãs e irmãos, a tônica é muito representativa dessa denúncia que Jesus faz, ao mesmo tempo que orienta atitudes que garantam a igualdade e a solidariedade. Jesus não denuncia e sai em cena, ele denuncia e orienta o que deve ser feito. Então, é a justiça do reino. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Preguem que está próximo o reino dos céus. Um reino sem violência. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que Deus, então, nos envie mais gente disposta, mais pessoas dispostas a romper com um contexto de violência. Pois as multidões carecem de misericórdia e estão aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Que o espírito da sororidade, que é compaixão, nos instrua no caminho. Amém.